Código de Processo Penal Brasileiro revela em uma de suas normas processuais que logo que a autoridade policial tomar conhecimento da prática de uma infração penal, é necessário que a mesma se dirija ao local dos fatos, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Significa que a autoridade policial tem o dever de preservar o local do evento criminoso. Significa também que é seu dever praticar uma série de providências em prol de uma investigação segura, visando o bom andamento do inquérito policial e, por consequente, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Entretanto, a lei penal observa, em caráter de segurança para a sociedade, tratando-se de vítima em casos de atropelamento e outras situações de perigo, que constituem medidas assecuratórias, consoante a obrigação da autoridade constituída prestar socorro e assistência, evitando o risco pessoal em caso de grave, de iminente perigo, sendo obrigatória a intervenção de socorro da autoridade pública. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa bastante diferente, posso dizer. Porque nós vamos tratar da segurança pública. E para isso nós convidamos o excelente deputado Sérgio Olímpio Gomes, major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que a dignificou com acentuidade. Ele é um dos homens que mais procurados hoje em dia para falar sobre a segurança pública, porque entende dela, conhece profundamente. Quem é Major Olímpio, líder do PDT, dados pessoais, paulista de Presidente Venceslau, casado, pai de 2 filhos, formação escolar, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, pós-graduado em Comunicação e Rádio e Televisão pela Fundação Casper Líbero, bacharel em Ciências Policiais e Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Instrutor de Educação Física pela Escola de Educação Física da Polícia Militar, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Aperfeiçoamento, Estudos Superiores da Polícia Militar. Escreveu livros, é autor de alguns livros, Prevenindo-se de Sequestros, 1990, Reaja, Prepare-se para o Confronto, 1997. Insegurança Pública e Privada. Basta de Hipocrisia, 2002. Cidadão Policial, 2011. Enfim, o currículo dele é extenso. Eu também quero apresentar aqui o nosso querido amigo e advogado, Dr. Thomas Lau, que também hoje faz parte deste programa. Como é que vai o senhor deputado Olímpio Gomes? O senhor está bom? Em primeiro lugar, doutor Laércio, doutor Thomas, a todos os telespectadores, para mim é um motivo de grande orgulho e satisfação poder participar de um programa em que se vai discutir a questão que mais tira o sono do cidadão no estado de São Paulo. As últimas pesquisas de opinião pública demonstram que 33% da população no estado de São Paulo tem a segurança pública como fator de maior preocupação, desbancando o desemprego, que ao longo da nossa história, o desemprego realmente era o que tirava o sono do cidadão. O desemprego vem com 22% hoje da população tendo o desemprego como maior preocupação, em segundo colocado. Com 15% a saúde, a educação com 9%. Então isso é um sinal de alerta para toda a sociedade, para todos nós que temos responsabilidade pública em todas as esferas de poder, em todas as instâncias, porque a população está
sobressaltada, apavorada. Nós tivemos um 2012 terrível no estado de São Paulo. 107 policiais foram executados no estado de São Paulo, policiais militares, 4 policiais civis, 19 agentes penitenciários. Então não dá para tapar o sol com a peneira e dizer, olha, nós estamos num estado de equilíbrio em relação à segurança. Não estamos, não. E em todas as áreas que nós fomos analisar no chamado ciclo de persecução criminal, que começa nas ações ostensivas da polícia, nas ações investigativas da Polícia Judiciária, na ação penal do Ministério Público, no papel da Justiça e depois para o cumprimento da pena no sistema prisional e na reinserção do apenado no contexto da sociedade. Se nós formos analisar esse ciclo, nós temos falhas gritantes em todas as áreas. A começar da própria ação de presença da polícia ostensiva. Porque no momento em que acontece o crime, doutor Laércio, doutor Thomas, é porque o próprio sistema de segurança pública ele já falhou. Então, eu estou completando agora em fevereiro 35 anos que eu entrei no serviço policial, na Academia do Barro Branco. Que, aliás, as pessoas muitas vezes não compreendem o papel da polícia. Isso é muito natural, né? Quem tem a obrigação, às vezes, de fiscalizar, de dizer não. Eu costumo dizer, né? Quando alguém está em perigo, lembra de Deus e da polícia. Passou o perigo, esquece Deus e mete a boca na polícia. Isso é universal. Então, isso acontece. E nós compreendemos até esse sentimento das pessoas. Mas nós temos vivido momentos muito difíceis em que o aparato de segurança pública, ele subdimensionado em relação às necessidades da população, uma potencialização e uma individualização em relação a condutas negativas e individuais de policiais. É bom que fique muito bem claro, nós não compactuamos com o policial que se desvia na sua conduta. Aliás, nós dizemos sempre, o pior bandido é o policial que muda de lado. E nós temos uma preocupação com depuração interna das instituições policiais que ela é permanente. E até usando o espaço do vosso programa, nós temos uma maldita lei, que é a maldita lei do silêncio, que ela impede, ela oprime as pessoas. Tanto os marginais usam para essa opressão, quanto o mal policial muitas vezes acaba extorquindo, exorbitando na violência, na sua área de atuação. Então a gente sempre diz para as pessoas, denuncie, procure as nossas corregedorias, use o 181, que é o Disque Denúncia. O Disque Denúncia, ele tem 12 anos de existência, já teve mais de 1,5 milhão de chamadas, e ele é hermético em relação à identificação de quem está fazendo a denúncia. E eu preciso dizer para a população, sabe quem criou o Disque Denúncia? Foram representantes do cidadão. Nós, pelas esferas governamentais, como é um sucesso o Disque Denúncia, muitas vezes tentamos dizer que é uma ação de governo. Mas quem criou o Disque Denúncia foi o Instituto São Paulo contra a Violência. E é quem mantém. Por convênio, o Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, disponibiliza os profissionais da Polícia Militar e da Polícia Civil como analistas em relação às informações, para processar as informações. Mas foi iniciativa da sociedade. E ele funciona, e ele vai quebrando essa maldita lei do silêncio. Então, e mais de 70% dos casos hoje que são denunciados no Disque Denúncia são investigados e se caracteriza exatamente que estava ocorrendo o crime que foi denunciado. E a grande maioria está afeta ao narcotráfico. Então nós temos tido muitos sucessos no estado de São Paulo, através da denúncia do cidadão,
que anonimamente faz a sua denúncia, muitas vezes as pessoas me dizem, vai falar, Olímpio, como é que eu sei que não vão passar para o bandido? Nós podemos garantir que é feito de forma tão hermética que as informações que tem no cadastro do denunciante, elas não chegam de forma nenhuma nem aos policiais que vão fazer a investigação, nem aos policiais que vão fazer uma eventual captura, uma eventual operação para desbaratamento de uma quadrilha. Ela é estritamente sigilosa. Absolutamente. Então, eu sempre que posso, eu digo às pessoas que é uma grande ferramenta hoje para ajudar a polícia, potencializar os olhos da polícia e muitas vezes levar tranquilidade pública a partir da identificação de um criminoso procurado, indivíduo que está ameaçando a comunidade e, infelizmente, muitas vezes, se for um policial também, mais ainda, eu quero dizer às pessoas, quem prende o mau policial é o bom policial. Nós não queremos nos nossos quadros um indivíduo que está vendendo a nossa vida, principalmente. Lamentavelmente, nós temos indivíduos que muitas vezes se desvirtuam da conduta. Desde o descumprimento de normas administrativas até para cometimento de crimes bárbaros, formação de milícias para cometimento de crimes, para opressão de comunidade. E como é que nós resolvemos isso? Com depuração interna, com informações. E muitas vezes a informação das vítimas, elas são fundamentais para o esclarecimento e identificação das condutas. Mas, por outro lado, nós não podemos generalizar. Nós temos segmentos, às vezes, na própria mídia, algumas organizações não governamentais e mesmo até algumas autoridades públicas que querem generalizar e passar uma informação para a população de que a polícia, a instituição polícia, é um bando de criminosos fardados ou com jalecos da Polícia Civil. E não é nada disso. A grande esmagadora maioria são pessoas compromissadas, que fazem um juramento, fazem um pacto de sangue, de até morrer em defesa da sociedade, do cidadão e até do patrimônio. Como tem acontecido, né? E tem acontecido, infelizmente, e no estado de São Paulo, de forma muito aguda, se perder 107 homens num ano, é uma coisa assombrosa. Quando nós estamos falando que nós descemos no estado de São Paulo de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, que tirou o estado de São Paulo da condição endêmica em relação aos homicídios, pelo que preconiza a ONU, em relação à Polícia Militar, por exemplo, ela tem 94 mil policiais e nós tivemos 107 mortes num ano. Então nós temos mais de 100 mortes de policiais para um grupo de 100 mil. Deputado, e como que fica, por exemplo, no caso, a sociedade até gostaria de saber a diferença, porque do policial militar com o policial civil. Você falou que no ano passado foram 107 policiais militares mortos e a Polícia Civil um número bem abaixo disso. E qual que é a explicação dessa situação? O que nós tivemos de fato, isso identificado através de investigação, de monitoração telefônica com autorização judicial, principalmente na região oeste do estado de São Paulo, onde estão as principais lideranças do PCC presos no presídio, na penitenciária 2, lá de Presidente Venceslau, em que havia determinação expressa das lideranças das facções criminosas para atacarem policiais militares e agentes penitenciários. Daí o número ser significativamente maior de policiais militares e de agentes penitenciários, que foram 19 o número. Mas isso não está afeto a qualquer tipo de conivência de uma instituição policial ou não com o crime. É que, por exemplo, a Polícia Militar tem um número 2,5 vezes maior de efetivo no estado de São Paulo do que a
Polícia Civil, essa ação de presença ostensiva... É da Polícia Militar. Ela né? facilita e ela expõe como alvo o policial militar. Mas nós tivemos 2 delegados de polícia e 2 investigadores que foram executados. E foram executados por serem policiais. Né? Então, não é a questão do número, foi a estratégia do marginal que vai em função disso. Uma estratégia que mudou, por exemplo, em relação a 2006. Em 2006 nós tivemos os ataques do PCC de 12 a 20 de maio, quando da saída temporária do Dia das Mães, onde numa semana foram mortos 43 policiais e agentes penitenciários. Então nós tivemos um ataque maciço naquele momento, uma determinação expressa para atacar, para intimidar a população, eliminando seus escudos. O que nós observamos na análise de inteligência policial é que a própria verbalização das lideranças das facções dizem, olha, nós não queremos apavorar o Zé Povinho, como tem imagens dessas, falando, não queremos apavorar o Zé Povinho, então não vamos matar o policial, por exemplo, quando ele está de serviço, daí também o número que está morrendo em serviço é menor. Ataca na comunidade dele, quando ele está chegando, quando ele está no bico, que ele acaba fazendo um bico de segurança porque tem os salários aviltantes, e fica muito mais exposto, e ele está muito mais isolado. E a comoção pública, quando um policial morre em serviço, ela é significativamente maior do que quando ele morre na sua folga. Então você vê que os marginais, eles estão se articulando, se adaptando. Diante dessa situação, querem implantar esse terror, intimidar a população e tentar intimidar a força policial, mas eles vão migrando as suas estratégias conforme o momento e conforme a conveniência. Mas, deputado, me diga uma coisa. Eu apreciei bastante a sua colocação. Não é? Aliás, aqui o senhor é estrela. De forma nenhuma, estrela do programa. Aqui é a sua vontade. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor no seguinte sentido. Eu tenho um amigo que é coronel dos Estados Unidos, Charles Saba, e ele já esteve aqui no nosso programa, ele fala muito bem o português, e ele é da segurança, da segurança inclusive do tribunal lá de Orlando. E ele é um excelente policial. Esse policial militar, não é? que inclusive nos deu aqui umas grandes lições. Tanto é que, por esse programa, ele foi convidado pelo promotor de justiça lá de Minas Gerais para dar uma palestra sobre segurança pública. Muito bem, mas essa é apenas a introdução. Ele, com a experiência que tem, nos diz que o policial militar nos Estados Unidos é respeitadíssimo. O povo tem plena confiança no policial. O povo se identifica com o policial. É óbvio que essa questão que o senhor abordou de insegurança no setor da maléfico, não é, talvez do desvios, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas lá nos Estados Unidos acontece menos. Por que acontece menos nos Estados Unidos? Ele me respondeu, e eu vou perguntar para o senhor se está certo. Ele disse o seguinte: nós ganhamos bem. E o povo sabe que nós ganhamos bem e o povo sabe que nós defendemos a sociedade. Está correto? Sem a menor dúvida. Inclusive, para elucidar essa afirmativa, eu conheço de seminários internacionais de polícia o Saba. O Saba, sabe. E é uma pessoa maravilhosa, completamente compromissado com a causa pública. E só para ter uma ideia, quando foi lançado o Tolerância Zero, em 92, em Nova York, eu fiquei 40 dias na polícia de Nova York à época. E o que se fez lá? Unificação de central de comunicação, da polícia metroviária, da polícia de trânsito, da polícia ostensiva e da polícia de investigação. Um processo de depuração interna da polícia e o estabelecimento de uma política salarial mais apropriada.
Então o policial passou a ganhar minimamente $3.500 iniciais entrando na polícia de Nova York. Logicamente, se você paga melhor, você consegue selecionar melhor e você consegue ter até um grau de exigência maior. O que nós não conseguimos aqui no nosso país, para a polícia ter salários aviltantes, do policial ser obrigado a fazer bicos muitas vezes que não são compatíveis com a condição dele. O policial literalmente, e é triste dizer isso aí, me dá vergonha dizer isso, mas o policial para de ré com a viatura dele na padaria, para ficar parado ali 15 minutos, que ele troca, literalmente, essa parada de 15 minutos de segurança para a padaria e para as pessoas, a troco de um pão com manteiga e café com leite, ou no seu horário de almoço. É muito triste uma coisa dessa. E a respeitabilidade, nós ficamos 8 anos sem morrer nenhum policial em serviço em Nova York. Morreu um policial em serviço, no ano que passou em Nova York, e ao meio-dia, do dia da morte dele, todas as pessoas, logicamente os meios de comunicação e as redes sociais, ao meio-dia, todas as pessoas desembarcaram dos seus veículos e pararam, não em sinal de protesto, mas em sinal de respeito ao policial. Exato. Manhattan ficou completamente parado, o trânsito, por 1 minuto. Major, eu vou chamar um intervalo, mas espera um pouquinho, o senhor vai retornar, não é, contando essa história, recontando essa história, tá bom? Tudo bem? Aqui nós estamos presos aos horários. E que seja. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu então peço ao eminente e culto deputado que continue com a sua explanação, por favor. Pois é, na morte do policial em Nova York, a população, em sinal de respeito, toda a população se mobilizou. E nós precisamos ver também o contexto em que há respeitabilidade sobre a figura do policial em relação à própria legislação. No estado de Nova York, por exemplo, se um indivíduo atentar contra a vida de um policial, ele paga por 2 crimes. Porque ele está atentando contra o cidadão, que é o policial, e contra o agente público do Estado, e está tirando instrumentos de defesa da população. Se o indivíduo lá ferir um cachorro ou um cavalo da polícia, ele paga por 2 crimes. Então, a respeitabilidade que a própria legislação, embora eu estou falando em Nova York, nos Estados Unidos a legislação penal ela é estadual, mas isso se aplica à totalidade de estados americanos, essa respeitabilidade em relação ao agente público policial. Então é muito diferente em relação ao que nós temos aqui, onde os policiais, que são identificados mesmo como escudos de proteção da sociedade, também se tornaram alvos preferenciais. Se você pegar as tatuagens de marginais que se orgulham, tem uma caveira com a faca encravada, é um símbolo do matador de policial. Isso dá status no mundo do crime hoje, valoriza o indivíduo dentro do sistema prisional. Ao contrário, que a legislação americana ela pune com severidade, e a educação da população é de enxergar exatamente o policial como o seu defensor. Aqui nós temos no Brasil ainda, principalmente em relação aos policiais militares, um certo revanchismo. Nós tivemos um período de exceção entre 64 até, não vou nem falar 79 na lei de anistia, mas até 85, em que nós tivemos um momento de exceção com a administração do nosso país pelos militares. Então, desembargador, doutor Thomas, nós temos pessoas hoje que olham para um rapazinho com 25 anos de idade, com a farda da Polícia Militar, aqui na esquina, e enxergam o Castelo Branco.
E tem um revanchismo todo próprio em relação a isso. Olha, se esse cara é militar ou se ele é regido por um estatuto militar, porque o policial militar, o substantivo dele é ser policial. O adjetivo dele, o militar, é uma forma de administração, simplesmente. E eu vou cortar um pouquinho o seu raciocínio para dizer o seguinte: o senhor sabe como é que esses grandes homens que representam o Estado militar do Brasil morreram? Morreram pobres. O senhor sabia disso? Sim. Morreram pobrezinhos. Todos eles. Não vi mensalão. Todos eles morreram pobrezinhos. Mensalão mineiro, ação penal 470, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Agora, eu queria comentar e fazer uma pergunta ao deputado. Nos Estados Unidos, o salário do policial militar gira, principalmente em Orlando, gira em torno de 7 a 8 mil dólares. E isso representa aqui no Brasil 16, 17, 18 mil reais. Me diga uma coisa, o senhor acha que este é um salário exorbitante para as funções do policial militar dos Estados Unidos ou não? Não, não é. É um salário bastante digno e principalmente para uma profissão que a própria profissão impõe uma série de restrições. Enquanto um policial lá ganha 6, 7, 8 mil dólares, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o estado mais rico do país, um policial militar, um policial civil no início de carreira, ele ganha um pouquinho mais que 1.000 dólares. Com os descontos vai dar exatamente 1.000 dólares. Então, mas... E com uma série de restrições. O policial, ele não pode frequentar todos os lugares. O policial, ele muitas vezes, ele teria que morar numa habitação digna e não num ambiente em que pudesse ser suscetível a risco, ele e a família. Aqui não é conversa mole, não. Se falar, olha, o policial, literalmente, a mulher tem que lavar a roupa dele dentro de casa e secar atrás da geladeira, é verdade. Escondido, de cada 4 policiais militares... Escondido. 4 policiais militares no estado de São Paulo, um mora em subhabitação, cortiço, favela, ou é do interior e mora em alojamentos, que nós chamamos, são os laranjeiros, que moram em alojamento dentro dos quartéis que não conseguem pagar uma pensão. Como que alguém que está o tempo todo desesperado, que não consegue dar um mínimo de sustento à sua família, vai trabalhar com tranquilidade? Então, o nosso policial, hoje eu brinco, 70% da polícia faz bico e 30% está procurando um para fazer. E quem perde com isso? Não é a sociedade? O policial vive cansado. Uma profissão que precisa ter uma rigidez física, preparo, um nível de atenção, preparo para enfrentar, preparo psicológico. O policial está sempre cansado, irritadíssimo, porque ele pega uma jornada de 12 horas dentro de uma viatura, atendendo ocorrências e etc. Depois ele vai para uma sobrejornada num bico, mais horas ainda. Ele tem uma ausência familiar total e demonstra exatamente isso. Hoje, só na Polícia de São Paulo, 22% do efetivo da Polícia Militar paga pensão alimentícia. Porque o policial tem que fazer uma escolha amarga. Ou eu levo dinheiro para casa ou eu convivo com a família. Então, como é que nós vamos falar num padrão de atendimento adequado à população, ou um perfil de policial adequado ao que a população quer, espera e merece, como nos Estados Unidos? Já se acordou para isso. Fala, olha, escuta, nós precisamos investir melhor nos recursos humanos. É importante ter uma boa viatura, de ter equipamento de proteção individual, colete, o capacete blindado para algumas situações, equipamentos não letais, a arma mais adequada, a munição mais adequada. E se quiserem tomar, por exemplo, cuidado quanto o procedimento e a conduta do policial, que façam como nos Estados Unidos. Coloquem câmeras na viatura policial. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos locais onde é possível e fica fixado a mini câmera na cobertura do policial, no boné dele, no cap dele. Hoje nós temos tecnologia para isso. Nós não precisamos estar com situações que são bizarras, como, por exemplo, nós tivemos agora, a partir do dia 7 de janeiro no estado de São Paulo, uma norma que, além de estabelecer uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, que além de
não ser compatível com a legislação brasileira, ela parece uma piada de mau gosto. O governo de São Paulo estabeleceu que os policiais não podem mais socorrer vítimas. É onde eu ia entrar. Eu ia conversar com o senhor agora, quanto à resolução postulada pelo governador do estado de São Paulo, a quem nós temos profundo respeito, admiração e sempre procuramos colaborar com Vossa Excelência, doutor Geraldo Alckmin, porque o senhor também tem que ouvir este lado, o lado de cá, o lado daquele que votou no senhor, o lado daquele que colocou o senhor aí na governança do estado de São Paulo e que o respeita muito. Então, o senhor tem que ouvir. Tem que ouvir por quê? Porque o senhor tem que fazer um governo salutar, um governo para o povo, um governo para proteger o povo. Isto que é muito importante, proteger a nossa sociedade. E eu digo isso porque eu gosto do senhor, porque eu tenho uma afeição muito grande pelo senhor. Eu votei no senhor, eu confesso claramente. E temos que mantê-lo aí onde o senhor está, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu coloquei bem essas palavras, mas há que se discutir aquilo que foi feito, essa resolução. Essa resolução, antecipando o comentário do nosso convidado, para mim ela corresponde à inutilidade. Me perdoe, com todo respeito. Corresponde a uma inutilidade. Como é que nós vamos deixar uma vítima esperando o SAMU? Como? Se ele demora 15, 20 minutos, a vítima morre. E mais, doutor. O governador foi muito mal assessorado nessa questão. Quem vai dirigir um estado como São Paulo, que em população é até maior do que a Argentina, sabe? É uma coisa muito grande. Ou ele é bem assessorado, ou estará sujeito a esse tipo de coisa. Porque não é a crítica pela crítica, não é para fazer oposição político-partidária de forma nenhuma. Não, porque aqui nós estamos defendendo o governador. Eu digo que na segurança pública, eu não torço para o jacaré em filme de Tarzan, não. Eu torço para que o Tarzan saia da água sem o jacaré pegá-lo, porque meus companheiros estão ali, a população está ali. Mas fizeram uma resolução proibindo a polícia de socorrer vítimas de ocorrências de roubo, de latrocínio, de extorsão mediante sequestro ou com morte, em entreveros com a polícia ou não. Organizações de direitos humanos sempre tiveram como um mote, Organização de Direitos Humanos, não, Organização de Direitos dos Humanos, porque as organizações de direitos humanos sérias, ela encara também o policial como um ser humano e o respeito. Mas esses sempre tiveram como um mote. E alguns pseudo-especialistas que só assistem filme não conseguem entender nada da realidade. Falaram, não, olha, por quê? Olha, se muitas vezes o policial se desvia de conduta e alguém que está no entreveiro com ele, se o policial baleou o sujeito, ele vai matar o cara a caminho do socorro, logo vamos impedir que a polícia socorra. E aí jogaram para o governador uma coisa dessa, e aí, governador, pelo amor de Deus, nós não temos o SAMU, dos 645 municípios do estado de São Paulo, nós não temos o SAMU em 100. E o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar nós só temos em 135 municípios. E aí, como é que faz? E aqui na cidade de São Paulo, nós temos tido situações onde a pessoa tem sido baleada e a polícia chega e tem que ficar olhando para o mundo e chamando pelo Copom o SAMU. Não, o SAMU dá uma resposta em 6 minutos. Mas nem em simulação para televisão eles conseguiram fazer isso. Então, e uma coisa, quando tentaram dizer, e governador, pega o secretário da segurança pelas orelhas, ou substitua, pega o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral de polícia e fala, pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer uma resolução dessa? Que nós estamos dando um recado à sociedade, sabe qual é o recado? Sabe qual é o tiro no pé do governo? Nós estamos dizendo, olha, cuidado, se você não morreu vítima da situação, o policial vai te matar no socorro. Então, ao invés de passar um sentimento para o cidadão, falar, confie na sua polícia. Quando você tem um problema de saúde, você vai no médico. Se tem um problema jurídico, você procura o advogado. Quando você tem um problema de segurança, procure a polícia. É o policial mais próximo, é o teu amigo, a delegacia de polícia mais próxima. Se passou esse sentimento
que ele é terrível. E na prática as pessoas vão morrendo. E muitas vezes dizem, olha, mas já existe um protocolo desse para o acidente de trânsito. Eu sou socorrista pelo Corpo de Bombeiros também, e o politraumatizado em decorrência de um acidente de trânsito está numa circunstância muito diversa. Porque se você fizer o socorro inadequado, sem ter uma maca rija, sem estabilizar a vítima, você poderá ampliar a sequela ou até levar à morte. Agora, uma pessoa, se você está no seu veículo hoje, o assaltante vai te assaltar no farol. Ele acha que você reagiu porque você foi pegar a sua bolsa, a sua pasta, e ele dispara contra o seu tórax. Você fica ali se esvaindo em sangue, chega uma viatura de polícia, olha para você e sabe muito bem que você com a perfuração no tórax, em minutos você vai morrer afogado com o próprio sangue, houve perfuração no seu pulmão, o pulmão está colabando, ou você tomou um tiro numa região onde tem um vaso de grande profusão de sangue e você vai morrer de uma hemorragia interna. Aí o socorro, os minutos são fundamentais para isso. É muito diferente do politraumatizado num acidente de trânsito. Então, não tem o menor cabimento. Tanto que a Assembleia está em recesso. No primeiro dia da volta da Assembleia, eu estou entrando com um projeto de decreto legislativo, um PDL, que é a única forma do Legislativo rever um ato do Executivo. É mais, amparado na lei, governador, telespectadores. Se nós formos no artigo 13 do Código Penal, quando nós falamos das condutas, da conduta de omissão, no artigo 13, no parágrafo 2º, lá fala, e os doutos, e aqui nós estamos com 2 doutos, né? A interpretação dos juristas é: age na omissão quem tem a condição e a obrigação de agir. E aí o policial entra nas duas. E aí quando nós vamos no artigo 135, que ele fala do crime de omissão, o policial vai ser enquadrado por isso. Então, qual é que tem sido a minha orientação para os policiais? Enquanto o governador não rever a norma, eu tenho certeza que ele vai rever. Vai. Principalmente a partir do programa e das manifestações dos senhores e da população. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho dito para os policiais: o seu juramento é para o cumprimento da lei. Na hierarquia das leis, o Código Penal, que é um decreto-lei de 1940, ele é uma lei maior do que uma resolução administrativa de uma Secretaria de Estado. Então eu tenho dito aos policiais: cumpra a lei e cumpra o seu juramento com a sociedade. Pegue uma testemunha que você está fazendo socorro. Até porque, doutor, nós temos uma dificuldade muito grande na prática de identificar. As pessoas assistem filme, acham que o indivíduo tomou um tiro, pumba, ele caiu, está ali. Mas muitas vezes nós não conseguimos atestar sinais vitais se o indivíduo e nós não temos o preparo para isso, nem o equipamento. E se esqueceram, governador, o secretário esqueceu de dizer para o senhor, antes de botar isso para assinar, que, por exemplo, os helicópteros da Polícia Militar, são 22 helicópteros, os Águias, são policiais militares. Pela resolução, eles não podem mais socorrer. Os policiais do resgate, o Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo pertence à Polícia Militar. Então, se nós formos na mesma... Os bombeiros. Então, se nós formos na mesma interpretação, continua sendo policial. Então, é uma coisa terrível que nós estamos tirando garantia da população. E outra coisa muito importante, não é? O artigo 6º do Código de Processo Penal, quando ele fala em preservação do local, ele quer dizer quanto aos objetos, a ação que foi praticada. Nunca contra uma vítima que precisa ser socorrida. Porque a vítima que precisa ser socorrida, ela é retirada daquele local e se faz aquele isolamento. Então é isto, gente. Precisa saber interpretar a lei. A lei processual penal, ela precisa saber ser interpretada neste patamar. Então não tem nada uma coisa a ver com outra. Vítima que sofreu um tiro, está prestes a morrer, vamos dizer assim, ela tem que ser socorrida imediatamente. Mas nós estamos com a interpretação aqui daí do jurista, de um desembargador. Vou passar a usar o artigo 6º também do Código de Processo Penal. Já foi extremamente elucidativo e educacional para mim, mas
eu não poderia deixar de agradecer ao senhor, agradecer à produção, agradecer à Rede Gospel a oportunidade e a audiência para levar a informação à população. Nós não podemos ter uma norma que vai tirar condição de socorro à população. Gente, nós estamos ainda num estado onde a ambulância do pobre na periferia é a Rádio Patrulha. É verdade. Tem mais de 200 partos realizados pela Polícia Militar por ano. Se nós achamos bonito isso sobre um aspecto, demonstra E com eficácia, hein? E demonstra uma falência do sistema de saúde e do sistema de assistência social. Não poderia nascer criança dentro de Rádio Patrulha, não. Agora, se não tem o SAMU, se não tem o socorro para parturiente, o que vai acontecer em relação ao cidadão? Então, eu tenho certeza absoluta, as pessoas façam contato com a área política, façam contato com os gestores. Quem tiver o relacionamento político ou pessoal, ou admiração pessoal até à figura do governador, diga para o governador: governador, o senhor está muito mal assessorado na área da segurança pública. Estão induzindo o senhor a erro, e um erro grave, não só sobre o aspecto jurídico, mas o aspecto de comprometimento com a segurança da população. Eu tenho certeza absoluta que não esclareceram o governador, porque a norma ela é tão mal feita, doutor, que quando eu vi aquilo, eu falei, não pode ser, deve ser só em relação a ocorrências aonde o ferimento foi causado no entreveiro com policiais. Não, é a natureza da ocorrência. Então as pessoas, nós vamos fazer o quê? As pessoas vão morrer com o policial do lado se omitindo, de forma nenhuma. Por isso, meus irmãos policiais, socorram, peguem uma testemunha da sua conduta, enfrente o processo administrativo, que eu tenho certeza que nenhuma instância de justiça no mundo vai te condenar por ter cumprido a lei e o teu juramento com a sociedade. Muito bem. Eu quero encerrar o programa, mas antes disso eu quero prestar minha homenagem ao senhor governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Vossa Excelência é um homem culto, um homem digno, e tenho certeza absoluta que vai repensar naquilo que nós conversamos aqui. E eu quero deixar aberto para o senhor governador, que se quiser vir aqui ao programa e conversar sobre esse assunto e esclarecer o porquê disso tudo, por gentileza, venha, nós estamos esperando, porque é salutar o senhor, naturalmente, conversar com a população de São Paulo. E nós estamos lhe dando esse espaço, que é todo do senhor. Eu agradeço muito o senhor me ouvir, porque eu adoro o senhor, eu sou seu eleitor e quero que o senhor fique por muito tempo na política de São Paulo e do Brasil. É o meu desejo, oxalá que isso aconteça. Então está feito o convite. É só entrar em contato com a nossa produção, não é? E, naturalmente, nós programaremos um programa somente para o senhor. Tá ok? Eu agradeço muito. Muito obrigado. E, Major, deputado, a sua presença aqui foi salutar, foi excelente. Eu gostei demais e a população precisa ouvir isto. Aquilo que, afinal de contas, a experiência que o senhor tem. Eu agradeço muito. Agradeço também a sua presença, Dr. Thomas Dal, que colaborou muito, e espero que o senhor retorne novamente. Estaremos juntos. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.